Boa tarde, gente. Vamos aí para nossa aula 18, tá? Hoje falaremos de gregos, tá? A gente vem falando dos povos da antiguidade, falamos na última aula sobre os persas e hoje começaremos a falar sobre gregos, tá? Que é um assunto, talvez mais que qualquer outro desses que a gente falou, talvez compare ali com o Egito, tá? É um dos assuntos mais queridinhos da história, né? Dos livros, dos filmes, das séries. O Egito e a Grécia talvez sejam os povos da antiguidade que mais despertam curiosidade, que mais despertam simpatia da população, tá? Tanto que a gente vê hoje uma infinidade de jogos de videogame, de filmes, de séries que são baseados nos gregos antigos, tá? Jogos de videogame como God of War, filmes como Percy Jackson, e tem tantos outros filmes com os deuses gregos, né? Fúria de Titãs, tem vários filmes, todos eles inspirados numa ideia de como eram os povos da Grécia Antiga, tá certo? Então, Grécia, vou colocar um mapa aqui para vocês. Grécia é essa península, né, essa pontinha aí, é pequeno esse espaço na Europa, uma região na Europa, mas muito próxima ali à África e à Ásia, tá? Que ela vai lá já bem antes de Cristo, lá no mesmo período que egípcios, todos vão surgir as primeiras civilizações ali na Grécia, numa ilhazinha que fica um pouquinho para baixo aqui, ó, que chama Creta. É dessa ilha nessa ilha que vai começar a civilização grega, tá? Então, nessa ilha vão começar a prosperar, essa ilha vai começar a crescer, vai se formar uma grande cidade e tudo mais. Aos poucos essa cidade vai ficando muito povoada e parte da população sai dessa ilha e vai para o continente, funda cidades, e essas cidades vão crescendo e vão dando origem a outra. E o que você vai ter depois de um bom tempo? É toda essa região aí cheia de pequenas cidades, pequenas não, de cidades, todas elas com povos da mesma origem. Todos esses povos têm a mesma origem, que é de Creta, tá? Então eles compartilham a mesma língua, eles compartilham os mesmos deuses, eles compartilham as mesmas crenças, uma cultura muito parecida. Mas eles não formam um país. Hoje a Grécia é um país. Toda essa região é um país só, governado pelo presidente da Grécia. Naquele período não, cada uma dessas cidades, chamadas naquele momento de polis, inclusive esse sufixo polis, né, é utilizado até hoje em várias cidades. Várias cidades acabam terminando o nome com polis, Petrópolis, Americanópolis, tá? Porque polis é cidade. Então essas cidades gregas, todas elas são independentes. Cada uma é de um jeito, cada uma tem a sua política, lutam entre si, às vezes se aliam para lutar contra inimigos que eles compartilham, tá? Mas são como se fossem pequenos reinos, pequenos países. Cada cidade dessas é um país diferente do outro. Embora tenham a mesma língua, tenham tudo, eles não têm nenhuma ligação política entre eles, tá certo? Então, no primeiro momento, não existe Grécia. O que você vai ter é dezenas e dezenas de polis gregas, algumas super poderosas, outras mais tímidas, mas todas elas independentes uma da outra. Cada uma cuida da sua vida, tá certo? Em alguns momentos se unem por algum motivo, em outros momentos lutam entre si por algum motivo, tá certo? Essas são as polis gregas. É daí que surge a civilização grega, tá certo? Dentre todas essas polis, você vai ter duas que se destacam, tá? Uma delas vai ter um destaque muito grande pela capacidade financeira, pelo poderio financeiro, e pela política, que é a polis de Atenas, que existe até hoje, a capital da Grécia. E você vai ter uma outra, dentre as dezenas de outras polis, você vai ter uma segunda que se destaca muito, não pela riqueza em si, porque você vai ter outras até mais ricas, mas pela capacidade militar. Tá? Uma cidade de guerreiros, dos guerreiros mais temidos naquela época. Tá?
que é Esparta, que vai ter um sistema político totalmente diferente. Tá? Então, a gente vai concentrar aqui, nessa primeira aula, a explicação nessas duas polis, tá? Para que vocês entendam como era a Grécia daquele período. Tem uma ideia, um vislumbre de como funcionavam essas polis. Isso está acontecendo ali na Grécia ao mesmo tempo que no resto do mundo, tá? Essa coisa de polis, na Grécia tinha nome, mas a gente já falou, na China era mais ou menos a mesma coisa. Você tinha 7 estados diferentes que foram unidos, lutaram entre si, se unificaram e deram origem à China. Os impérios da Mesopotâmia é a mesma coisa. Você tinha várias cidades, uma vai dominando a outra e fundando o império. Então essa história da Grécia até agora não é muito diferente das outras. O que vai modificar é isso aqui. Na Grécia você vai ter, quase que, em geral, um sistema de governo muito parecido com os demais. Você vai ter um rei, ou um imperador, ou o nome que eles quiserem dar, normalmente rei. Você vai ter até um conselho de pessoas importantes que vai auxiliar o rei, aconselhar o rei, mas o comando é desse rei. Esparta era assim. Os cidadãos da cidade, todos eles têm terra, vivem do que produzem na terra, tanto da criação de animais como da plantação. Outras cidades, como no caso de Atenas, que são cidades costeiras, no litoral, vão também trabalhar muito com a questão do comércio marítimo, tá? Vão ter navios e vão comerciar com fenícios, com outros países, com outros impérios daquela região. Então, eles sobrevivem disso naquele período. A grande diferença da Grécia qual é nesse momento? Você vai ter o surgimento em Atenas de um sistema político diferente, que vai colocar em risco todas as outras polis. Como funciona? Nas outras polis você vai ter uma pessoa que decide, que é o rei, ou o nome que eles queiram dar, e os outros obedecem. Você vai ter conselheiros e tudo mais, como a gente já falou agora. Na Grécia, em Atenas, vai ser desenvolvido um outro sistema de governo, muito mais parecido com o nosso. Que, aliás, o nosso é inspirado no que eles criaram, que se chama democracia. O que significa democracia? Democracia. Demo é do povo. Cracia é governo. Tá? Então, democracia é o governo do povo. Como funcionava? Você não tem um rei. Todas as questões, você vai ter a cidade de Atenas, e você vai ter uma área dessa cidade que se chama Ágora, que é uma enorme praça, tá? Onde os cidadãos, e aí, quando fala cidadãos, imagina que é todo mundo. Não é, naquela época só são considerados cidadãos os homens adultos proprietários de terra. Tá? Então nem as mulheres, escravos, jovens, nenhum deles participa. Tá? Não são considerados cidadãos. Mas os cidadãos de Atenas se reúnem e tomam todas as decisões. Então todas as decisões em Atenas, elas são discutidas, as pessoas dão a opinião. O que torna o controle político, a política, o governo, algo muito mais justo, porque as decisões são tomadas. No caso de Atenas ainda não, comparando com hoje, porque não são todos os cidadãos que participam, são só os homens, que nem eu falei. Mas para aquele momento isso já era uma evolução. As decisões são discutidas, as pessoas têm um jeito, aquelas pessoas que vão viver com as decisões são as que vão dar opinião sobre elas, de como deveria ser e tudo mais. Então todas as decisões elas vão passar pelo desejo popular e vão ser votadas. Então qualquer ação, qualquer atitude que se tome em Atenas, ela vai depender da aprovação do próprio povo de Atenas, dos próprios cidadãos de Atenas. Muito parecido com hoje. A diferença é que hoje você elege as pessoas que vão lá participar da discussão. Os vereadores, deputados, senadores e tudo mais. Naquela época as pessoas iam elas mesmas. Óbvio que a diferença de habitantes era gigantesca. Tá? Atenas, no seu auge, não chegou a 500 mil de habitantes. Tá? A cidade de São Paulo, só a cidade de São Paulo hoje,
tem 12, 13, 14 milhões de habitantes. Imagina você ter que ouvir a opinião de 12, 13, 14 milhões de habitantes. Naquela época, os cidadãos, a quantidade de cidadãos era menor, era possível que todos dessem a sua opinião. Tornava o processo político mais lento, sem dúvida, uma pessoa só decidindo é mais rápido. Mas era um processo que funcionava melhor e que demonstrava que o poder emanava do povo, que as decisões eram do povo. Tá? Então, esse era o modelo de governo que os atenienses criaram. Tá? Então, em Atenas surge a democracia. E aí, você vai criar um conflito gigante entre Atenas e Esparta. Esparta é o símbolo do governo oligárquico, né? Que uma pessoa manda. E aí você tem Atenas com essa nova forma de governo, a democracia, em que o poder emana do povo. E aí você vai ter um conflito, óbvio, que não só os espartanos, mas a grande maioria das cidades gregas passaram a temer que essa ideia de democracia se espalhasse, porque se ela se espalhasse, eles perderiam o poder, e o poder passaria a ser só dos cidadãos. E aí você vai ter o surgimento de uma inimizade, de uma rivalidade gigantesca entre espartanos, conhecidos como sendo os melhores guerreiros daquele período, entre todos, não só entre os gregos. Em Esparta, o menino jovenzinho, ele já era separado da família, acho que são 7 ou 8 anos. Separado da família, ele vai treinar no quartel, ele só volta com 18 anos quando ele é um soldado já totalmente treinado. Então eles passam por condições terríveis, são jogadas no frio, passam fome para aprender a se virar, a lutar. Tem códigos super rigorosos de lutar até a morte, não pode se render. Tá? Então no caso de Esparta, são os guerreiros daquele período, isso é quase que unânime, mais temidos que existiam. Então você vai ter uma cidade que não é tão rica quanto Atenas, mas com um poder militar super poderoso, super grande, que vai rivalizar com Atenas. Tudo em busca do quê? De diminuir, de impedir que essa ideia da democracia se espalhe, tá certo? Então, existem outros motivos também, motivos sociais. Os povos não se gostavam mesmo. Os atenienses achavam os espartanos muito rudes, muito mal educados, rudes, grossos, grotescos. Já os espartanos achavam os atenienses efeminados, porque eles gostavam de artes. Eles achavam que ao invés de arte, de música, de poema, os gregos precisavam lutar. Então esses povos já não se gostavam um do jeito do outro. Mas o que vai fazer com que exista conflito entre eles é essa questão política. Tá? No caso de Esparta e de seus aliados, tentando evitar que essa ideia de democracia se espalhe. Tá certo? Esses povos vão acabar lutando juntos em um momento, quando os persas decidem invadir a Grécia, sob o comando de Xerxes. Tá? Várias vezes, tá? Mesmo antes de Xerxes, houve a tentativa dos persas invadirem a Grécia, mas a tentativa mais vigorosa mesmo foi sob o comando de Xerxes. As polis gregas, todas elas se negam a se render, inclusive Esparta, Atenas, Corintos, e todas elas se negam a se render. E aí os persas vão invadir, e aí quem vai fazer a defesa das polis gregas no primeiro momento são os espartanos, uma quantidade pequena, muito pequena de soldados espartanos, que vai correr para lutar pela liberdade da Grécia. Tá? Vão conseguir impedir a invasão por um tempo e depois vão acabar. São poucos soldados. Existe um filme chamado 300 que diz que são 300 soldados. Esse número não é verdadeiro, mas não foge muito disso não. Esses soldados espartanos acabam sendo mortos depois de um tempo, depois de matar milhares e milhares de persas, de atrasar a invasão por dias e dias, eles acabam sendo mortos. Isso vai fazer com que todas as polis gregas, vendo o sacrifício desses espartanos, se unam, lutem e expulsem os persas. Tá? Então esse foi o primeiro momento onde houve união das polis gregas, todas as polis gregas, por um objetivo, tá? Que foi para expulsar a invasão persa.
depois do sacrifício do rei de Esparta, do rei Leônidas, que morre na batalha, tá? E de seus soldados. Depois eles vão acabar se separando de novo, os persas vão invadir Atenas, vão destruir Atenas, e aí a democracia desaparece. A democracia, ela surge em Atenas, dura por um período. Quando a cidade de Atenas é destruída pelos persas e pelos espartanos, que em um momento espartanos e persas vão lutar juntos, a democracia desaparece e vai voltar muito tempo depois no Império Romano. Certo? O Império Romano vai resgatar essa ideia de democracia com algumas modificações que vai dar o surgimento à República. Mas aí falaremos em outro momento. Beleza? Então esse é o início ali, uma orientação para vocês terem sobre a Grécia, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho da cultura, dos deuses, da religião. Os gregos é um assunto que chama bastante atenção, né? Então a gente vai fazer essa aula de hoje sobre a parte política, para vocês entenderem esses conflitos entre os dois blocos, o bloco de Atenas, democrático, e o bloco espartano, com governo oligárquico, né? Esse governo comandado por uma pessoa. E aí nas próximas aulas a gente fala de outros temas referentes a isso, beleza? Detalhezinho, nunca houve um império grego, tá? Os gregos nunca tiveram um império. A Grécia, ela foi, como eu disse para vocês, foram polis que em alguns momentos se aliaram, lutaram entre si, separadas. A Grécia, ela vai ser unificada tempos depois disso que eu falei, bastante tempo depois, mas aí sob o comando de um general que nem é grego, que é macedônio, que é um outro país. Tá? Que hoje é um país que continua existindo, mas é um país sem grande importância, não é muito conhecido, mas que na época os generais da Macedônia invadem a Grécia e transformam a Grécia numa coisa só. E aí vão fazer um império, só que aí não é um império grego, é um império macedônio. Beleza? Na próxima aula a gente fala disso. Fui!